apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Senhor, a tua graça me basta. Tu és meu Deus, Senhor, a tua graça me basta. Tu és meu Deus. Levante a mão comigo e cante assim, ó. Senhor, a tua graça me basta. Tu és meu Deus, Senhor, a tua graça me basta. Tu és meu Deus. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, Rei de reis, Senhor de senhores, manifesta a tua glória neste momento, revelando a tua palavra aos teus filhos que vão me assistir, que vão me ouvir agora, e isso para a tua glória. Eu te peço, Senhor, que envie teus anjos a ministrar em cada ovelha que estará recebendo a tua palavra, que o teu Espírito Santo manifeste a tua glória, dando perfeito entendimento a cada filho de Deus. Senhor, a tua graça me basta. Tu és meu Deus, Senhor, a tua graça me basta. Tu és meu Deus. Ao Senhor, Abba Pai. Glória a Deus. Graça e paz a toda a igreja aqui em Santo André. Amém, abençoados. Pode se assentar. Graça e paz a você que me assiste agora pela internet, em rede mundial, né? Pelo Facebook, pelo YouTube, pela internet. Graça e paz a todos vocês. Glória a Deus pelas suas vidas. Olha, eu já tenho aqui em mãos o novo CD da mensagem que já está fazendo uma revolução no mundo. O tema da mensagem: matriz ou cópia? Qual você é? Foi gravado ao vivo domingo, tá? Dia 6 de julho de 2014. Então já temos aqui em mãos, tá? Eu tenho alguns CDs que eu trouxe hoje na livraria da igreja, da mensagem matriz ou cópia, qual você é, tá? Se você deseja ganhar esse CD gratuitamente, entre em contato comigo pelo Facebook ou pelo nosso site graçaeapostolado.com, tá? E eu vou te enviar para a sua residência em todo o Brasil gratuitamente, tá bom? Entre em contato comigo, procure no Facebook Ministério Graça e Apostolado, tá? Procure lá, apóstolo Marcos Gomes, no Facebook. Aí me chama, me passa o seu endereço que eu vou te mandar gratuitamente um CD do Ministério Graça e Apostolado. Amém? Glória a Deus. Vamos dar mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus, que eu vou ministrar nesse momento. Glória a Deus. Abba Pai. Ovelhas, vocês aqui em Santo André, provavelmente os textos que eu vou ler nessa noite, todos já conhecem, e glória a Deus por vocês conhecerem, mas é preciso entender que eu, como apóstolo, cuido de uma igreja em rede mundial, na internet. Você que está na Bahia, abençoada Silene que está na Bahia, eu não vou lembrar de todos os nomes, então é difícil lembrar. Abençoada Cirlei em Santa Catarina, pastora Cristina de Niterói, Rio de Janeiro, abençoado Leonardo Sardinha, também de Niterói,
Eu vou parar, que senão é muitas pessoas, eu não vou lembrar de todos, tá? Mas eu cuido de ovelhas no Brasil todo. Há uma igreja em Graça pela internet. Então, se vocês aqui na igreja já conhecem esses textos que eu vou ler, glória a Deus pelas suas vidas. Mas essa mensagem será feita principalmente para a igreja que me acompanha na face da terra, em outros estados do Brasil, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, e outros estados do Brasil e até em outros países, Suíça, México, Miami, outros estados, Espanha, Angola. Glória a Deus por todos vocês. Amém? Vamos dar mais uma salva de palmas ao Senhor pelo mover que há na terra da graça. Abba, Pai. Há ovelhas predestinadas por Deus em toda a terra. Consegue entender isso? Né? Há outras matrizes. Amém, abençoado? Tem alguma matriz aqui nessa noite? Essa mensagem está revolucionando. Acesse o nosso site graçaeapostolado.com. No link Apostolado da Semana, procure lá a mensagem Matriz ou Cópia. Qual você é? Essa mensagem está revolucionando a terra. Site graçaeapostolado.com. Abençoados, a ministração de hoje tem por tema: a graça é racional. Anote esse tema no seu caderno. E você que me acompanha pela internet, acesse também bibliamga.com. Acompanhe esta pregação pela Bíblia Online, uma Bíblia do Ministério Graça e Apostolado, uma Bíblia online, bibliamga.com. O tema de hoje: a graça é racional. A graça é algo racional. A graça não é uma moda, a graça não é uma emoção. É verdade que a graça ficou oculta por séculos e gerações, isso não há como negar. Na verdade, depois que Paulo morreu, não se pregou mais a graça. Estão entendendo? Por que não se pregou mais a graça? Abra sua Bíblia em Atos 20. Vamos começar aqui em Atos 20. Você vai ver por que depois que Paulo morreu, não se pregou mais a graça. Só depois de 2000 anos é que a graça começou a ser, de novo, anunciada na terra. Isso é um mistério, né? Porque houve a permissão de Deus para que fosse assim. Atos 20, verso 29. Olha o que Paulo disse. Há mais de 2000 anos atrás, olha o que Paulo disse. Atos 20, 29, Paulo disse: sei que depois da minha partida, sublinha aí partida, tá? Partida significa morte, tá? Então ele está dizendo aqui, ó, Atos 20, 29, sei que depois da minha morte entrarão no meio de vós quem? A igreja? Entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Olha o que Deus tinha revelado para Paulo. Deus falou: Paulo, depois que você morrer, o negócio vai ficar feio, hein? Os lobos vão tomar conta. Verso 30, Atos 20, 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, tá vendo? Se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Nós vemos isso nos nossos dias, né? Tá claro, né? Não existem homens perversos que falam coisas perversas para atrair os discípulos. Está cheio, né? Homens que falam coisas perversas, que te ameaçam, que tocam o terror na sua mente, né? Te forçam a fazer campanhas correntes, te forçam a comprar objetos. Esses homens sabem que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas, como Paulo disse aqui, ó, depois que eu morrer, entrarão lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Pois bem, Paulo morreu. Passou mais de 2000 anos. E a graça, pela última vez, porque a primeira foi pela boca de Paulo, e pela última vez agora, nós estamos vivendo esses últimos dias, esse mover da graça de Deus na terra. Isso não vai ter a terceira vez. Quem está entendendo? Ou, por que só 2 vezes e não vai ter 3? Por quê? Porque Paulo disse em Coríntios 3,10, eu pus o fundamento e outro edifica sobre ele. Então, quando Paulo disse em Coríntios 3,10, eu pus o fundamento,
e outro edifica, de Paulo para o outro, passou-se 2000 anos. Quem está entendendo? Depois que o outro edificar sobre o que Paulo colocou como fundamento, acabou. Aí pode ter certeza que a terceira parte, a primeira parte foi Paulo, a segunda parte o outro, e a terceira parte final vai ser o arrebatamento da igreja. Quem pode falar, Abba Pai? Pode ter certeza disso. Então essa é a segunda e última vez. Essa é a segunda e última vez que a graça está sendo pregada na terra. Depois, nunca mais. Porque a igreja será o quê? Tirada, arrebatada. A graça é racional. Eu disse que ela não é uma moda, ela não é uma emoção, ela não é uma fase na sua vida. Ai, teve um momento na minha vida que eu ouvi a graça, e agora? A graça, ela não é uma moda, ela não é uma emoção carnal. A graça é racional. Ou seja, ela é uma doutrina inteligente, lógica, racional. Ou seja, quem a ouve, isto é, quem ouve a graça, como ela é racional, logo quem a ouve, entende. Estão percebendo? Bom, esse é o primeiro passo de quem ouve a graça. Entender a graça. Qual que é o segundo passo? Viver a graça. Mas quem vai viver a graça? Só os eleitos e predestinados de Deus. Isso te explica porque você conhece tantas pessoas que já ouviu a graça e entendeu a graça, mas não vive a graça. Você conhece alguém assim? Conhece alguém? Que ouviu, você pregou, você explicou na Bíblia, você mostrou, a pessoa entendeu, porque a graça é racional, só que ela não vive. Por que ela não vive? Porque ela não foi predestinada por Deus. Ela não foi escolhida por Deus, ainda que seja ovelha. Está claro esses assuntos? Você vê que eu estou sempre dando uma pincelada nesse assunto da diferença de ser ovelha e de ser ovelha predestinada. Seus irmãos são ovelhas, mas você é a predestinada. Seus irmãos, seus parentes são ovelhas, mas você é o predestinado. Daí o entendimento de matriz, do único, do exclusivo, separado por Deus, chamado por Deus, eleito por Deus, predestinado por Deus. Quem sente um gozo para falar, Abba Pai? Mistérios da graça. Digam comigo, a graça é racional. Hebreus capítulo 8, por favor. A graça é racional. Não é uma coisa que ninguém pode entender. A graça é racional. Quem que não sabe que 1 mais 1 são 2? Quem na Terra não consegue entender que 2 mais 2 são 4? Não precisa ser culto, não precisa ser estudado, não precisa nem ser alfabetizado. Pode ser analfabeto. Qualquer um sabe que 2 mais 2 são 4. Porque é lógica, é racional. A graça é racional. Acompanha comigo. Eu separei alguns textos aqui para que deixe bem claro que a graça é racional. Você que ainda não vive da graça, você não vive ainda da graça de Deus. Você está vivendo de sacrifícios, vivendo de obras, pagando preço, subindo no monte, fazendo jejum, fazendo campanha, fazendo corrente. Você que ainda vive assim. Depois dessa ministração, eu tenho certeza que você vai mudar de vida espiritual. Porque a graça, ela é lógica. Ela é um raciocínio racional. E quem é inteligente entende. E quem entende vai viver. Quem entende vai viver. Hebreus 8:13. Coloca o dedo no verso 13. Hebreus 8:13. Presta atenção comigo. Hebreus 8:13. E veja se não é racional. Hebreus 8:13. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ele quem? Deus.
Jesus Cristo. Dizendo nova aliança, Deus tornou antiquada a primeira aliança. Aí Paulo disse, ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Então, o que é racional? Hebreus 8,13. Deus tornou antiquada a primeira aliança, a velha aliança. Ou seja, você que ainda vive da lei, quando eu digo viver da lei, é viver das obras da lei. Às vezes você não... Porque quando se diz viver da lei, não quer dizer somente aos 10 mandamentos da lei. Porque a lei tem mais de 600 mandamentos e ordenanças judaicas, hebraicas, que não são para o povo gentil. Então, você que ainda vive da lei, entre parênteses, das obras da lei, das atitudes da lei, dos rudimentos da lei, das ordenanças e mandamentos da lei, é racional que se entenda que a lei se tornou algo antiquado. Algo antiquado. Antiquado vem do quê? De antigo. Antiquado. Seria a mesma coisa que você usar dinheiro velho. Seria a mesma coisa que você ler o jornal do mês passado. Só que a lei não é um jornal do mês passado, claro. É um jornal de mais de 2000 anos atrás. Quem está entendendo? Imagina você pegar um jornal de 2000 anos atrás, ler hoje, no século 21, e falar para a pessoa que é assunto atual. Olha, temos que guardar o sábado, porque está aqui no jornal. Mas o jornal já tem mais de 2000 anos. Sem contar que esse jornal não foi escrito para nós, gentios, mas para os judeus. Dá um sinal quem está entendendo. Olha Hebreus 8,13, diga comigo, a lei é um jornal velho. Diga, antiquado e envelhecido. Agora leia você Hebreus 8,13. Dizendo nova aliança, Deus tornou antiquada a primeira. Me dá um sinal se está claro para você. Você está entendendo o que está escrito aqui? Hã? Olha só, o que significa tornar antiquada? Ultrapassada. Dinheiro velho. Viver da lei hoje, irmão, viver de jejum. Ah, pastor, mas eu faço jejum para me santificar. Mas você é e já está santificado na graça de Deus em Cristo Jesus. Não precisa fazer jejum para se santificar. Mas jejum está na Bíblia. Eu sei que está na Bíblia. Você acha que eu não sei que está na Bíblia o jejum? O jejum está na Bíblia, mas é algo, diga, antiquado. Diga, envelhecido. Ou seja, Deus colocou algo no lugar do jejum. Alô, tudo que tinha na lei, na graça, Deus colocou algo melhor no lugar. Na lei, o homem tinha que guardar o sábado. Para quê? Era o seu descanso. Na graça não, o homem não tem que guardar nenhum dia. Por quê? Porque o descanso na graça é um descanso espiritual, não é um descanso igual da lei que era carnal. Por isso que os adventistas guardar o sábado não tem lógica. Por muitos motivos. Primeiro porque a guarda do sábado era um mandamento judaico da lei de Moisés. Mandamento judaico, mandamento para judeu. Segundo que nós somos gentios. Terceiro, que nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Quarto motivo, a guarda de sábado na lei era a guarda de um dia. Na lei. Em Hebreus capítulo 4, Paulo diz que o nosso sábado é eterno, é um sábado espiritual. E esse sábado é Cristo em nós. Esse é o verdadeiro descanso. Que o homem não tinha Cristo. Cristo é o nosso sábado, é o nosso descanso. Essa é a graça. Quem está entendendo? Diga comigo. Tudo que tinha na lei, Deus colocou na graça melhor e superior. Olha, na lei, João Batista apareceu fazendo o batismo, que era uma sombra, ou seja, uma simbologia. Na graça não se faz batismo.
Por quê? É desnecessário. Por quê? Porque na graça, o João Batista batizava a carne. Na graça, Cristo nos batizou no Espírito. Qual é racional? Qual que é superior? Qual que é melhor? A carne nasce, cresce e morre. O Espírito não morre. O Espírito não nasce. O Espírito ele é eterno, ele já vem do céu. A carne nasce, cresce, se batiza e morre. E o Espírito já vem do céu batizado, ele já vem do céu batizado. Porque quando você nasce debaixo dessa nova aliança, você já nasce em Cristo, sob a jurisdição de Cristo, que é a graça de Deus. Qual que é mais inteligente? Qual que é mais válido? O batismo interior, que é eterno, ou um batismo carnal temporário? Porque se a pessoa nasceu em 1900, se batizou em 1920 e morreu em 1940, foi um batismo temporário. Agora, o batismo da graça é um batismo eterno, porque não é para a carne, é um batismo para o nosso espírito. É ou não é racional, mais inteligente? Consegue me entender? Por isso que o batismo nas águas em graça, ele é desnecessário. Por quê? Porque vai batizar a sua carne. Não, mas temos que batizar para ser salvo. Digam todos, pela graça somos salvos. Efésios 2:8, não é o que diz? Está claro para vocês que o batismo não é para salvar? Dá um sinal, está claro para vocês? Então para que era o batismo? Lá em Mateus 6, o batismo era para o perdão dos pecados. Está vendo? Então temos que se batizar sim, para o perdão dos pecados. Negativo. Porque os pecados não foram perdoados no batismo nas águas. Na graça, os pecados foram perdoados em Cristo. Ou seja, quando ele morreu na cruz. É racional ou não é? Quem que não entende isso? Aí eu te pergunto uma coisa, né? Você acha que os pastores não entendem isso? Claro que entendem, que não são cavalos, não são animais, são seres humanos. Então também, como nós, entendem. Apóstolo, se entende, por que não prega e não ensina? É aí que entra o farisaísmo. É aí que entra a hipocrisia religiosa. Porque eles estão presos a um quê? A um sistema religioso. Quem está entendendo? É o que eu falei semana passada. A pregação que eu fiz. Você é livre ou escravo? Quem está lembrado? É essa que é a diferença entre eu e o seu pastor, irmã. Irmão, essa é a diferença. Que o seu pastor pentecostal, ele tem uma Bíblia igual a minha. Mas perceba, me acompanhe minhas pregações e acompanhe as pregações dele. Você vai ver nitidamente que tem vários textos que ele não lê. Ele não lê, ele não prega, ele não ensina. Você que é da Universal, você que é da Mundial, você que é da Igreja da Graça, você que é Testemunho de Jeová, você que é adventista, você que é pentecostal, acompanhe minhas pregações e acompanhe as pregações deles. Vocês vão ver que tem vários textos que eles não leem. Não lê, não prega, não ensinam. Por quê? Porque eles têm uma aliança com o sistema religioso, com a tradição de homens. Por isso que eu preguei, você é livre ou você é escravo? Se tem alguém livre aqui, diga bem forte, Abba, Pai, e aplaude ao Senhor. Se tem alguém livre aqui, diga Abba, Pai. O que Jesus disse em João 8,36? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que ele está querendo dizer? Não adianta você aceitar Jesus e falar que você é evangélico. Ele quis dizer, se eu te libertar, então sim você será livre. Você pode falar que é evangélico, você pode falar que é batista, você pode falar que está em graça, você pode falar que está debaixo da lei, você pode falar o que você quiser. Ele está dizendo, se eu te libertar, então você será livre. Cadê os que Cristo já libertou? Cadê os que já são livres? Livres do quê? Como eu disse naquela pregação, não é livres do diabo.
Não é livres de demônios, porque isso Jesus resolveu na cruz. É livres de uma mentira espiritual que existe na terra. É livres de um sistema religioso hipócrita, mentiroso, que usa a Bíblia como nós, mas para enganar o povo de Deus. Usa a Bíblia como nós, mas não mostra a verdade da Bíblia. Oculta, omite a verdade. É livre disso, dessas falcatruas religiosas. Livre de homens hipócritas. Quem está entendendo? É disso que nós estamos livres, papai. Então, Hebreus 8,13, Paulo deixou claro, dizendo, diga bem forte, nova aliança. Olha, abençoado, o Espírito Santo mandou falar. As minhas mensagens são tão claras, claríssimas, que não tem nem como contestar. É só você ser racional. Ó, eu vou mudar de assunto. Veja o Hebreus 8,13 a última vez. Hebreus 8,13. Dizendo nova ou velha aliança? Nova. O que é a nova aliança? Uma pergunta bem simples. Nós estamos antes da morte de Jesus na cruz ou nós estamos depois da morte de Jesus? Nós estamos depois. Antes era a velha aliança. Qualquer um da terra sabe disso. Depois da morte é a nova aliança. Qualquer um da terra sabe disso. Ora, se nós estamos depois da morte de Jesus, Hebreus 8,13 diz, olha como que é racional. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Então eu sou obrigado a perguntar, eu não acredito que você ainda vive da primeira, sendo que Deus tornou-a antiquada, envelhecida. Então eu sou obrigado a falar que você não está sendo inteligente. Você está permitindo ser o quê? Manipulado. Você não está sendo racional. Você não está usando sua inteligência. É a mesma coisa que você ir na padaria comprar pão e leite. Me dá 5 pães e 2 leites. Quanto que deu? R$5. Aí você dá R$10 e a pessoa te volta R$2. Pô, se deu 5 e eu dei 10, ele tem que voltar 5. Como é que deu 5, eu dou 10 e ele volta só 2? Na hora você vai, tá errado. Você não vai falar isso? É o que você tem que falar para o seu pastor. Pastor, tá errado. Nós estamos debaixo da nova aliança. Nós estamos debaixo da graça. Cadê os que estão entendendo o que Deus está falando? Deus fala muito claro nesse ministério, abençoados. Fala ou não fala? Por que Deus fala tão claro aqui no MGA? Para que em hipótese alguma vocês sejam enganados. Em hipótese alguma. E por que eu falo tão claro aqui no MGA? Para que eu durma em paz e fique livre de má consciência. Ou seja, Senhor, eu chamo o Senhor como minha testemunha, que eu tenho ensinado sua palavra como ela é. Não tenho distorcido, não tenho dado minha opinião, o que eu penso, o que eu acho. Eu chamo o Senhor como minha testemunha. Por isso que nesse ministério as coisas são às claras. Mais uma salva de palmas ao Espírito Santo que manifesta e habita nesse ministério, em nós. Qual o tema da mensagem hoje? Qual o tema? A graça é o quê? A graça é o quê? Racional. Vem de razão. Ratio vem de raciocínio. Ratio vem de inteligente. Você não é inteligente? Você vai comprar 5 pães e 2 leites, dá R$5. Você dá R$10 e a pessoa não te volta nada, fala que está certo? Ô bispo, não está certo não. Se é 5 eu dei 10, tem que voltar 5. Como está certo? Então eles abafam. E o povo não conferem o troco. O povo não confere o troco. Dá um sinal quem está entendendo. Quem tem Bíblia aqui? Você está cheio do Espírito Santo, né? Ele está falando com você. Está claro ou não está claro? Claríssimo, né? Não tem como ser mais claro, né? Quem tem Bíblia aqui? Faz assim, ó. Aqui no Ministério Graça e Apostolado, faz isso. Nós sempre conferimos o troco. Porque se estiver escrito, eu creio. Ô irmã, quando o seu pastor pregar, você tem que conferir o troco. Ver se está certinho.
vê se está certinho. Confere na sua Bíblia. É só isso que Deus espera de você. Aliás, por que você tem uma Bíblia? Não é para isso? Para você conferir? Hebreus capítulo 7. Vamos para o segundo texto da noite. Qual o tema da mensagem? A graça é racional. Ou seja, quando você ouve a graça, logo você começa a raciocinar, pensar. Espera um pouquinho. Ó, Hebreus 7, veja comigo. Hebreus 7, 18. Hebreus 7, 18. O mandamento anterior. Para aí. Provavelmente nas igrejas evangélicas não lê esses textos. Por quê? Se lê Hebreus 7, olha, tem pessoas com 30, 40 anos de igreja evangélica que nunca leu esse texto. Vai entender a graça como? Mas eles não querem que você entenda. Senão você vai conferir o troco. E aí vai ver que está errado. Ué, pastor, se Romanos 6,3 diz que eu já fui batizada em Cristo, Efésios 2,8 diz que pela graça eu sou salva. O Senhor disse que se eu não batizar eu vou para o inferno. Quer dizer, a pessoa vai começar a conferir o troco. E aí o cobrador de imposto vai passar vergonha, né? Porque não passa de um cobrador de impostos, né? Eu não sou um cobrador de impostos espirituais. Eu sou um apóstolo enviado por Deus. E o que prova que eu sou enviado por Deus é quando você entende minhas pregações e ensinos. Porque se você tem o Espírito Santo, é Ele que testifica de mim. É Ele que confirma que eu sou um homem de Deus. Eu não preciso te imputar, eu não preciso te obrigar a você crer que eu sou um homem de Deus. Eu só te ensino e mostro na Bíblia, o Espírito Santo te faz entender. Esse é o maior sinal que eu fui enviado por Deus, que eu sou um homem de Deus. É ou não é verdade? Diga, Abba, Pai. Hebreus 7, veja comigo. Hebreus 7, 18. O mandamento anterior, olha como, vamos raciocinar. A graça é um raciocínio. O mandamento anterior, qual que é o mandamento anterior? A lei. Você está vendo como todo mundo entende? Você acha que se nas igrejas evangélicas, se o pastor, o missionário, o bispo, se eles ensinar, você acha que o povo não ia entender? Ia ou não ia? Porque todo mundo tem mente, tem inteligência, sabe contar que 2 mais 2 são 4. Qualquer pessoa sabe disso. Então olha aqui, ó. Hebreus 7,18. O mandamento anterior é abrogado. Algumas Bíblias diz abolido, outras diz cancelado. Hebreus 7,18. O mandamento é cancelado, anterior é cancelado, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Hebreus 7,18, o mandamento anterior é cancelado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Digam comigo assim, apóstolo, me faça raciocinar. Eu vou fazer. Ó, se Hebreus 7,18 diz que a lei foi cancelada por causa da sua fraqueza e inutilidade, eu não acredito que você vive da lei ainda. Pronto, já te fiz raciocinar. Porque se a lei foi cancelada, não tem lógica você viver da lei. É ou não é verdade? O seu pastor nunca te falou isso, irmã? Não acredito que o bispo, você está lá há tantos anos, fez aniversário esses dias, né? Eu não acredito que você está lá há tantos anos e o bispo nunca te falou isso. Que não tem lógica nós, depois de Cristo, ou seja, debaixo da graça, viver da lei. Por quê? Diga comigo. Porque Hebreus 7,18 diz, diga isso, que a lei foi cancelada por causa da sua fraqueza. Faz assim, ó, e inutilidade. Inutilidade vem de qual palavra? Inútil. Ou seja, não tem mais valor, não serve para nada. Tá claro ou não tá claro? Não tem como não entender, né? Fala pro seu irmão aí, ó, não tem como não entender. Fala pro seu irmão aí do lado, fala para ele, não tem como não entender, diga isso para ele. Levante a mão quem está entendendo, eu quero saber. Ó, todo mundo aqui está entendendo.
Quem é que não entende, se lê Hebreus 7,18, que a lei foi cancelada porque ela é fraca e inútil? Quem que não entende isso? A pessoa vai pensar, se ela é inútil, então eu não vou viver da lei, porque é inútil viver da lei, ela foi cancelada. Está claro ou não está claro? Diga comigo assim, por que a lei foi cancelada? Veja como que as coisas de Deus é clara. A Bíblia vai responder porque ela foi cancelada. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. A Bíblia, a palavra de Deus, ou seja, o próprio Deus falando, vai te dizer por que a lei foi cancelada. Aonde? Você não leu o verso 18? Leu 19, Hebreus 7,19. Hebreus 7,19. Por que a lei foi cancelada? Pois a lei... Está escrito lei ou não está escrito lei? Mas o bispo não lê esses versículos. O apóstolo boiadeiro não lê esses versículos. É ou não é verdade? Você acha que o Soares vai ler esse versículo? Você acha que o Macedo vai ler esse versículo? Onde fala que a lei... Olha lá, ó, Hebreus 7,19. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Olha, se há uma igreja da lei na face da terra, é universal. Não é? Arca da aliança. Onde é que tem a arca da aliança? Na graça ou na lei? Então, você passa lá em frente e você vê uma arca. Não tem uma arca da aliança? Tem ou não tem? Candelabro. Pentateuco. Sabe o que é Pentateuco? É aquele candelabro que se coloca em cima da mesa que representa os 5 livros da lei. Aliás, não é só universal. Batista, quadrangular, Assembleia Pentecostal, está cheio. Quadrangular. O Pentateuco. É difícil falar, né? Traduzindo, os livros da lei. E depois não quer que eu falo que é a igreja da lei, hein? Ele fala que é a igreja da lei. Mas é o quê? Vocês têm Arca da Aliança, tem Pentateuco, tem Festa dos Tabernáculos, tem pães asmos, bandeira de Israel. É a igreja do quê? De japonês? Não, é a igreja da lei, ué. Tá claro ou não tá claro? Tem uma irmã aqui morrendo de dar risada, ela está cheia do Espírito Santo. Deus deixa as coisas para ela tão claro que ela está até vermelha, de tão feliz que ela está. Feliz por entender, não é? Porque antes você não entendia nada, né? Fala a verdade. Você já foi em várias igrejas antes? E não entendia nada. Você levava a Bíblia antes, mas não entendia nada. Por que eles não explicavam? Por que você não entendia? Não pregava, não explicava? E você já percebeu que se você não fosse predestinada para conhecer a graça, você ia morrer sem entender? Ficou fácil isso aí de entender? Você já não conheceu pessoas que morreram sem entender? Velhas, né? De idade. Olha, tinha uma velhinha lá na minha rua, morreu com 90 anos, ela era daquela igreja tal, e a mulher era fiel a Deus. Era fiel a Deus e morreu sem conhecer a graça. É ou não é verdade? Quantos que vocês não conhecem que criam em Deus, eram fiéis a Deus, eram tementes a Deus e morreram sem conhecer a graça porque eles nunca pregaram, nunca ensinaram, nunca falaram nada? É ou não é verdade? Então diga, Senhor, graças te dou por me revelar a sua graça em Cristo Jesus. Agradece a Deus. E vale lembrar também a vocês que me assistem na internet que a graça não é uma invenção humana. A graça está na Bíblia. Está ou não está na Bíblia? O que eu prego eu tiro da Bíblia. Aí tem gente que fala assim, nossa, eu nunca ouvi falar isso. É porque você nem lê a Bíblia e nem eles te mostram a Bíblia. Então você já está com 40 anos de igreja evangélica e se não ficar esperta vai morrer sem conhecer a graça de Deus em Cristo Jesus. E está aí pagando o preço da lei e subindo e de madrugada pegando pneumonia nos montes, né? Eu conheço uma pessoa em Bauru que ele foi subir no monte para buscar a Deus e um raio caiu sobre ele e ele morreu. Conheço? Não conheci, né? Porque já morreu. E quantas pessoas já não subiram no monte e pegaram pneumonia? Uma garoa, uma friagem lascada. É que eu subia no monte para ver os gravetos pegar fogo. Faz uma fogueira na sua casa. Não precisa ir de madrugada no monte. Você quer ver brasinha acesa? Faz uma fogueira no fundo do seu quintal. Faz um churrasco, você vai ver o carvão ficar uma brasinha.
Se você quer ver a brasinha acesa. É ou não é verdade? Quantos pentecostais, cadê o Reinaldo? Ô Reinaldo, filho de pastor, na lei eles não vão ver o graveto acender? Não é mais fácil acender uma fogueira no quintal? Hã? Um dia um irmão me falou assim, vamos subir no monte? Eu falei, pra quê? Lá no monte, os gravetos acendem, pegam fogo, fica aceso. Se você quer ver uma luz, você entra no quarto e acende a luz, você vai ver a luz. Se você quer ver um graveto, você faz uma fogueira. Não precisa ir no monte pegar pneumonia. Não, que lá nós ficamos mais perto de Deus. Pelo amor de Deus, abençoado. Então eu vou ser mais inteligente, que eu vou pegar um foguete e o foguete vai ficar mais perto de Deus. O foguete sobe assim, sobe reto. Em vertical. Você vai para o monte, eu vou pegar um foguete. Se é para ficar mais perto de Deus. Você não está vendo que Deus não está nesse céu? Deus habita no terceiro céu, que é um céu espiritual. Quem é que está entendendo? Não adianta subir em monte não, irmão. Você vai pegar pneumonia, picada de cobra. É isso que você vai pegar lá no monte. Quantas pessoas já subiram no monte, escorregaram no barranco? As pessoas escorregam, porque é escuro para subir no monte. Aquele trilho bem pequenininho. A pessoa escorrega no barranco, suja a calça, suja a mão, machuca, picada de cobra, aranha, pneumonia, gripe. Sabe fazer o que no monte, irmão? O que eu estou falando? Com pessoas inteligentes. Porque a graça é racional. Só isso. Estou falando com pessoas inteligentes que crê e que lê a Bíblia. Mas nós subimos no monte. O pastor até mostrou na Bíblia que Elias subiu no monte. Abraão subia no monte, Moisés não diga, sério mesmo? Só que o pastor não disse que eles estavam debaixo da lei, né? E nós estamos debaixo da graça. O pastor não falou isso. O pastor disse que Elias subia no monte, mas não falou que ele estava debaixo da lei, né? O pastor disse que Abraão subia no monte, que Eliseu subia no monte, mas não falou que eles estavam debaixo da lei. Está claro ou não está claro? Vocês estão ouvindo uma mensagem racional. Se me convidarem para ir no monte, eu vou pensar para ver se está certo, eu, gentil, na nova aliança, na graça, ir no monte buscar a Deus, sendo que Ele já habita em mim. Eu vou pensar. Se me convidarem para batizar, eu vou pensar se eu, gentil, que nunca tive nada a ver com a lei de Moisés, nem com os rudimentos de João Batista, eu vou pensar nessas coisas. Se está em linha com a graça, que é a aliança que nós estamos. Está claro ou não está claro? Ou vocês vão achar que eu vou engolindo tudo que me dão? Porque, na verdade, irmãos, a maioria dos crentes estão comendo comida com veneno. Por isso que estão todos doentes, espiritualmente falando. Quem está entendendo? Se você é sincero, sincera, só levante a mão se for o seu caso. Quem reconhece que aqui, antes de ouvir a graça e o apostolado, comeu comida com veneno? Quem reconhece isso? Comeu ou não comeu? Veneno quer dizer um falso entendimento. Eu pensei que tinha que subir no monte. Eu pensei que se eu não batizasse eu ia para o inferno. Isso aí é um veneno, é um falso entendimento. Porque o verdadeiro entendimento não é esse. Está claro ou não está claro? Quem aqui quer agradecer a Deus mais uma vez, hein? Pelo entendimento que você tem hoje. Diga, Abba, Pai. Hebreus 7,19. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Traduzindo, a lei nunca aperfeiçoou nada. E você vai viver da lei, irmão? E você vai viver da lei, minha irmã? É que o pastor, esquece o pastor, olha para a palavra de Deus. Mas a igreja que eu estou, esquece a igreja que você está. Olhe para a palavra de Deus, veja o que Deus está te falando. Qual igreja é mais importante que a palavra de Deus? Qual pastor é mais importante que a palavra de Deus? Eu não falo do que eu penso, eu não falo do que eu acho, eu falo o que está escrito. Se tiver alguma coisa errada aqui, é Deus que falou. Deus errou? Deus não tem como errar. Quem está errado são os homens.
É ou não é verdade? Hebreus 7,19. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Antes o homem não podia chegar a Deus, porque ele era um pecador. Mas nessa melhor esperança, que é a graça de Deus, o homem chega a Deus. Por isso que Jesus falou em João 14,6: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Hoje você chega a Deus em Cristo Jesus. Você não tem que buscar Deus no monte, você não tem que buscar Deus em lugar nenhum, porque Ele já habita em você. Amém? Isso é racional. Ah, mas é que eu subo no monte para buscar o poder de Deus. O poder de Deus é o Evangelho. Romanos 1, Paulo disse: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus. Diga bem forte: o poder de Deus é o Evangelho. Já está dentro de você, quem recebe? Você não tem que buscar poder em lugar nenhum, abençoado. Poder está dentro de você. Você tem que usar o poder que está dentro de você. Romanos capítulo 10. Deixa o Hebreus 7 aberto. Deixa o Hebreus 7 aberto. Abre em Romanos 10. Qual o tema da mensagem? A graça é o quê? Racional. Em outras palavras, a graça te faz pensar. E se você pensa, você entende. Ou raciocina, né? Deixa Hebreus 7 aberto. Abre em Romanos 10, verso 4. Compara os dois textos. Vê se sou eu que estou ficando louco, se eu estou inventando alguma coisa, né? Como os pastores inventam e mentem direto, mas não mostra a Bíblia, não ensina a Bíblia. Romanos 10, quem já achou Romanos 10? Romanos 10, 4. Veja como que a Bíblia é clara. Não tem nem o que interpretar. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. Para aí. Fim quer dizer o quê? Que começou agora, amém? Fim quer dizer o quê? Que acabou, terminou. É algo racional. Ó, Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. Se a lei terminou, como é que você vai viver da lei ainda? Jejum é lei. Batismo é lei. Páscoa judaica, que o sistema chama de Santa Ceia, é lei. É Páscoa judaica. Gentil nunca fez isso. Leia a Bíblia, você vai ver. O povo gentil nunca participou da Páscoa. Leia a Bíblia. O povo gentil nunca participou da Páscoa. Nunca participou da Páscoa. Porque era uma festa, era algo judaico. E Paulo disse em Efésios 2 que nós, os gentios, éramos estranhos às alianças. Éramos estrangeiros, não era para nós. Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus no entendimento. Quer dizer, as obras da lei nunca foi para nós, o povo brasileiro. O povo americano, o povo inglês, japonês, chinês, espanhol, nunca foi para o povo gentil. Só para vocês verem como que o sistema religioso está falido espiritualmente. Ou seja, não sabe nada, prega tudo errado, ensina tudo errado. Quem já percebeu isso? Prega tudo errado. Você não vê que a igreja evangélica, generalizando, todas dizem que você tem pecados. Se você não batizar, você não vai ser salvo. O que é isso aí? Isso aí é uma linguagem de um sistema que já moldou a mente das pessoas. Pessoas essas que não pensam, que não lê a Bíblia. Porque se lesse a Bíblia, ou se estiver me ouvindo agora e acompanhando na Bíblia, vai entender. Vai entender a palavra de Deus. Lembrando vocês que o sistema religioso, a eles não convém pregar a graça. Digam, por quê? Para manter o povo aprisionado na lei, com objetos, né? É igual criança, né? A criança quando chora, o que você dá para a criança parar de chorar? Você dá chupeta. Aí ela continua chorando. Você molha, lambreca a chupeta assim no açúcar, passa no açúcar, ela para na hora. O que criança gosta é isso. Então os pastores, eles entenderam. Vamos dar uma caneta ungida para as crianças, né? Vamos dar uma toalhinha, vamos dar aqui a chavinha. Na verdade, vamos dar chupeta para as crianças. E não dão
o alimento sólido, não dão a verdade. Levanta a mão quem está entendendo. Eles iam te dar chupeta lá, hein? Na primeira vez que você chega, visitante, seja bem-vindo. Blá, 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 blá. Esta igreja ama você, né? É tradicional cantar isso. Então, a primeira vez, ninguém fala nada. Mas depois eles vão te dar chupeta. Ou vai dar um cálice com uma chupeta, ou vai dar um pedacinho de chupeta para você comer. Ou vai dar uma ampolinha com a chupeta para você passar assim, ó. Passa a chupeta assim. Coisas de criança, mas não te falam a verdade, não pregam a graça. Não ensinam a graça de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, não falam, Cristo aniquilou os seus pecados, Cristo te salvou para sempre, Cristo te comprou com o seu sangue, em Cristo você é liberto. Isso eles não falam. Eles falam que você tem que fazer a campanha de libertação, porque lá eles vão te dar chupeta. Ah, e vale lembrar que a chupeta não é barata, e nem de graça. Tem chupetinha lá de R$500. R$300 uma chupetinha. Além de criança, é burro. Além de criança, burro. Porque pagar R$500 numa chupetinha é brincadeira, não fala a verdade, né? Não. Eles não dão chupeta. Não, ainda não dão chupeta, mas dão caneta, dão martelo, dão chavinha. Logo, logo vão fazer a campanha das crianças, aí vão dar chupeta. Lembra daquele pirulito vermelho que era uma chupeta? Lembra aquele... Vai ter logo, logo uma campanha do pirulito. Sabe aquele que era um vermelhinho? Um caramelo? Você ficava o dia inteiro chupando ele. Demorava para ficar fininho, lembra? Hoje ela morre de tanto gozo do Espírito Santo. Ela vai ser arrebatada. Levante a mão e diga: graças a Deus, crescemos na graça e no conhecimento. Não somos mais crianças em Cristo, diga isso. Nós não somos mais crianças, irmão. Aqui ninguém aceita chupeta, caneta, papelzinho, chavinha da vitória, envelope da promessa. Aqui ninguém aceita essas coisas. Diga: papai. Nós não brincamos de igrejinha aqui, irmão. Tá? Essa é a diferença. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Confere aí, ó. Hebreus 7:19, você pode conferir. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Hebreus 7:19. Como ela nunca aperfeiçoou, Romanos 10:4. Ela foi terminada. Chegou ao fim, porque nunca aperfeiçoou nada. Para que continuar vivendo da lei se ela não pode aperfeiçoar? Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Qual o tema da mensagem? A graça é o quê? Racional. Vai para Romanos capítulo meia dúzia, Romanos 6. Sabe por que ela está dando tanta risada assim? Primeiro que é o gosto do Espírito Santo. Mas o Espírito faz ela lembrar como que você foi criancinha e caiu naqueles contos do bispo, né? Do pastor, do missionário. Quando a pessoa é criança, o que acontece com quem é criança? Você é adulto. Uma criancinha de 2 anos, 3, ela não tem vontade própria. Você pode pegar, você não é pai, não é mãe, não é nada dela. Você pega na mão, você não puxa, ela não vem com você? Ainda mais se mostrar uma chupeta, né? Um pirulito, não vem? Uma ampola de óleo, a criança não vem se mostrar um tijolinho, um paninho, a criança não vem se mostrar o paninho? É o que eles fazem. Agora, o adulto em Cristo, ele já não vai com qualquer um, né? Porque você é adulto. Pode ser um assaltante, né? Pode ser um sequestrador, pode ser um lobo cruel, pode ser um falso profeta disfarçado em ovelha. Então o adulto já não vai. Uma criança, como que a criança faz? Para pegar a criança é fácil. É só você dar uma chupeta, dar um carrinho, dar uma balinha, dar uma ampola de óleo, uma água de Israel, dar um sabonete, a criança cai. Vocês caem nessa? Vocês não são mais crianças. Fala para o seu irmão: glória a Deus pela sua vida. Ministério, graça e apostolado para quem é crente de verdade.
que nós não brincamos de igrejinha, irmã. Que nós não brincamos de igrejinha, irmão. Esses dias aí eu vi no Facebook uma igreja aí, fizeram a campanha da vassoura. Eu pensei que era a campanha do molejo. Que eu vi o pastor com a vassoura, eu falei, ele deve estar cantando. Diga onde você vai, que eu vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Falei, deve ser a campanha do molejão, dentro da igreja. Tinha no mínimo umas 200 vassouras. Aí eu pensei, bom, eu estou vendo as mulheres com vassoura erguida. Se colocar para baixo, vão voar. Vão voar. Eu sou obrigado a tirar o sarro, né? Eu sou obrigado, porque, fala sério, irmão, pessoas com 50 anos, 60 anos, levando vassoura dentro da igreja, irmão. Que pastor que é esse? Aonde a Bíblia fala sobre isso, irmão? É sátiro, sou obrigado a fazer piadinha. Aonde a Bíblia fala disso? Olha como que a criança é enganada facilmente. O bispo fala assim, ó, olha, você compra uma vassoura, varra toda a sua casa, pegue toda a sujeira da sua casa, coloca dentro de um saco, é de dentro para fora. Você vai tirar o mal da sua casa. Olha como que a criança cai em cada heresia, cada conversa furada, né? Só que a criança depois tem que dar um dinheiro pro lobo. Ele fala assim, você varra, limpa a casa de dentro para fora. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. E as criancinhas, né, vai varrendo e pega um saco de lixo e coloca todo o lixo da casa e leva para a igreja. Ô irmã, peraí, ô irmã, você é uma mulher bonita, uma mulher limpinha, né? Uma mulher inteligente. Eu não acredito que você, limpinha como você é, uma mulher bonita, vistosa, vai no ônibus, no metrô, com um saco de lixo nas costas para levar dentro da igreja. Eu não posso acreditar que você faz isso. Eles têm que levar. Eles não mandam pelo correio, tem que levar. Você está me entendendo? Por favor, você está me entendendo? Quem está me entendendo? Eu só estou pensando um pouquinho. Eu não acredito que você é uma mulher bonita, vistosa, né? Uma mulher formosa. Eu fico imaginando você, escova o cabelo, tal, e vai bonita para a igreja. Só que também leva um saco de lixo para a igreja. Ao invés de levar a Bíblia, leva um saco de lixo. Porque o bispo falou para você pegar a sujeira e levar para a igreja. É claro que o bispo não quer que você limpe a sua casa, ele não quer saber de nada. Esse saco de sujeira depois vai transformar em dinheiro. Quem está entendendo? Uma criança cai em qualquer conversa, né? Cai ou não cai? Olha, vamos ali em casa que eu vou te dar um carrinho. A criança vai. Você mostra um chocolate, mostra uma boneca, mostra um carrinho, mostra uma ampola de óleo, né? Você mostra um tijolinho, você mostra a fronha do sonho, a criança vai. Levante a mão e diga, graças a Deus não somos mais crianças. A graça me fez adulto em Cristo. Abba, Pai. Pode agradecer a Deus. Fala sério, irmão. Como diz os penteca, misericórdia. Misericórdia a pessoa ficar varrendo a casa e levar a sujeira para a igreja. A igreja deve ser um lixão, então, né? Porque você imagina 1000 pessoas levando lixo para a igreja, como que fica a igreja, então? Eu só estou pensando, irmãos. A minha mente é livre para pensar. Você não pensa nessas coisas, né? Você imagina 5.000 pessoas levando lixo para a igreja. Eu acho que os vizinhos falam assim, leva o meu também. O lixeiro não passou hoje na rua. Onde vocês vão com esse lixo aí? Aí a pessoa, em vez de falar que vai levar no lixão, ela fala, não, nós estamos indo para a igreja. Aí o vizinho fala, no meu tempo levava a Bíblia para a igreja. Vocês estão levando lixo para a igreja? É brincadeira isso aqui? É muito sério, é lamentável isso aí. Para você ver como que o sistema impede as pessoas de pensar. Não, se coloca no lugar da pessoa. Pensa na sua casa. Imagina a casa 2 semanas sem limpar e você varrer, quanto que não sai de lixo? Multiplica vezes 5.000 pessoas. O altar vai ser um lixão. Não é? Vai virar um lixão o altar da igreja. Levante a mão e diga assim, graças a Deus. Quando eu comecei a ouvir a graça,
O Espírito Santo me fez pensar. E hoje eu entendo a palavra de Deus. E vejo como eu fui criança no passado. Fiz coisas de criança. Falava como criança. Mas quando cheguei a ser adulto, diga assim, acabei com as coisas de criança. Graças a Deus. Romanos 6,14. Qual o tema da mensagem? A graça é o quê? Bem forte, a graça é o quê? Racional. Ou seja, a graça te faz pensar. Se o fim da lei é Cristo, você não pode viver da lei, abençoador. A lei acabou em Cristo, como você vai viver da lei? Aí você não está pensando, né, irmão? Aí você não está pensando, né? Está com 38 anos de igreja e está vivendo da lei, sendo que Romanos 10,4 diz que a lei já terminou. Aí você não está pensando, né? Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. Digam bem forte, por quê? Porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Tá ou não está escrito? Todas as Bíblias têm Romanos 6,14. Olha como que é fácil entender a graça. Diga comigo, Romanos 6,14 diz que o pecado não tem poder sobre mim. Porque eu não estou debaixo da lei. Faz assim, ó, eu estou debaixo da graça. Amém? Quem consegue entender? Por quê? Suponha que alguém não entendeu nada ainda. Vai, que não entendeu nada. Por que que você não está debaixo da lei? Romanos 10,4. Porque o fim da lei, a lei já acabou em Cristo. Só por isso que você não está debaixo da lei. Tá bom? Basta. Só porque a lei acabou em Cristo, você já não está mais debaixo dela. Ah, mas eu queria tanto estar debaixo da lei. Ô, irmã, se você fosse para viver debaixo da lei, Deus tinha feito você nascer no tempo de Moisés, irmã. Seja inteligente, pelo menos um pouquinho. Se é para você viver da lei, irmão, Deus tinha feito você nascer no tempo de Isaías, de Jeremias, de Davi, de Malaquias. Aí você ia viver da lei. Você nasceria judeu no tempo de Moisés. Porque nascer judeu hoje também não adianta. Porque hoje nós estamos debaixo da graça. E a lei já terminou em Cristo. Está claro ou não está claro? Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Veja na sua Bíblia. Depois de Romanos, Coríntios, primeiro, segundo. Aí vem Gálatas 3, verso 8. Gálatas 3, 8. Eu não sei como você consegue assistir esses pastores na televisão. Assiste e vê se eles leem a Bíblia. E agora tem uma emissora lá que o bispo pega e fica fazendo manifestar demônio lá. Que não é demônio coisa nenhuma, né? Esses dias lá, engraçado, esses dias eu estava trocando de canal, aí tinha uma mulher, eles cobrem o rosto da pessoa, né? Aí tinha uma mulher lá, supostamente demoniada. Aí o bispo puxou ela e falou, ai! Ué, você falou, ai, então não está endemoniada. Ô, irmã, pelo amor de Deus, acorda, né, irmão? Acorda, pelo amor de Deus, né? Gálatas 3, 8. Veja na sua Bíblia aí. Eles estão apelando, né? Gálatas 3, 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar como? Quem? Está claro ou não está claro? Está vendo? Ó, tá vendo? Nós somos judeus ou gentios? Então diga comigo, está escrito que Deus havia prometido justificar os gentios pela fé. Que é fácil entender a Bíblia? Gálatas 3:8. Tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, pela fé, irmão, não é pelas obras, campanha, corrente, jejum, subidas no monte, sacrifício. Gálatas 3:8. Pela fé, digam todos, pela fé. Tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Abraão, em ti serão abençoadas
todas as nações. Porque a palavra bendito significa abençoado. Está claro ou não está claro? Gálatas 3:9. De sorte que os que são da fé são o quê? Diga, abençoados. Algumas versões diz abençoados. Tá? A versão atualizada diz abençoado. A nossa diz bendito. Alguma aqui diz abençoados? Tá vendo? A sua diz abençoado? Então eu sei o que eu estou falando. Também com 40 e poucas bíblias, se não souber, né? Fala sério. Né? Ganhei mais uma esses dias aí. Gálatas 3:9. De sorte que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Diga, graças a Deus. Agora, Gálatas 3:10. Todos aqueles que são das obras da lei. Ô irmão, você ainda vive das obras da lei? Ô irmã, você está numa igreja que ainda vive das obras da lei. Festa dos tabernáculos, Pentateuco, Arca da Aliança, Mezuzá. O Hernandes agora está vendendo mezuzá. É tipo de uma lanterna que se coloca assim na coluna da parede, e ele disse na televisão que quando os demônios na sua casa olhar para o mezuzá, eles vão sair em retirada e você vai ser livre de todo o mal. Ué, então não precisava Cristo ter morrido na cruz, né? Ô Hernandes, eu lembro quando você pregava a graça, hein, meu? Fala sério, hein? Estou escandalizado. Eu lembro quando vocês pregavam Cristo, eu lembro disso, lá na Lins e Vasconcelos, quando vocês pregavam Jesus Cristo. O que o dinheiro não faz, hein? Eu lembro, 1990, 91, 92, 93, 94, eu lembro quando eles pregavam Jesus Cristo, a graça de Deus. Hoje estão vendendo mezuzá, lá no livro de Levítico, na lei. Eles arrumam objetos para vender. Gálatas 2:21. Isso é anular a graça de Deus, hein? Vocês conhecem a Bíblia, hein? O Macedo, Valdemiro, vocês conhecem a Bíblia, hein? Ao invés de pregar Cristo, vender uma ampola de óleo, mezuzá, Arca da Aliança, sal grosso. Vocês estão anulando a graça de Jesus, a graça de Deus. Vocês estão anulando a morte de Jesus. É ou não é verdade para quem conhece a Bíblia? É ou não é verdade? Eu penso que Deus não vai deixar isso barato, né? Pela Bíblia que eu conheço, eu penso que Deus vai cobrar deles. Está escrito. Eles estão, ao invés de dar Cristo, estão dando uma ampola de óleo. Ao invés de dar Cristo, estão dando um tijolinho. Ao invés de levar a Cristo para as ovelhas, estão dando um pedaço de papel, uma chave da vitória, um envelope da conquista. Isso é heresia, é apostasia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aqui nós não brincamos de igrejinha, irmão. Aqui é como nos tempos de Paulo. Quem pode falar, papai? Gálatas 3:10, estou terminando. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Está vendo, irmã, porque que sua vida não anda? Quantas campanhas e correntes você já fez e sua vida não mudou em nada? Sabe por quê? Veja a sua Bíblia, Gálatas 3:10. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Está escrito ou não está escrito? Gálatas 3:10. Todos aqueles que são das obras da lei estão trocando Cristo pelas obras da lei. O que acontece? Estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Gálatas 3:11. É evidente, é claro, é explícito. Você não entende isso? Que pela lei ninguém será justificado diante de Deus? Diga bem forte. Porque o justo viverá da fé. Está ou não está escrito? Qual o tema da mensagem? A graça é o quê? Racional. Se a graça é racional, como é que você pode viver da lei? Você estaria trocando Jesus por uma ampola de óleo. Ah, mas é de Israel. Pode ser de onde quiser, irmão. O óleo é de Israel e o nosso Jesus é do céu. Qual que é maior? Qual que é melhor? A água de Israel, Jesus é do céu. Está claro ou não está claro? Estou terminando.
Romanos 4, como eu gosto desse texto aqui. Romanos capítulo 4. Para terminar. Romanos 4. O tema da mensagem, a graça é racional. Entre no nosso site, graçaapostolado.com, assista quantas vezes quiser gratuitamente. Aqui nós não vendemos nada, irmão. Sabe por que nós não vendemos nada e nem podemos vender? Jesus disse em Mateus 10:8, de graça recebeste, de graças dai. Eu não posso vender nada, por que eu vou vender aqui? As ofertas para a igreja, você dá por livre e espontânea vontade. 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, as ofertas são voluntárias. Se você deseja ajudar esse ministério, entra no nosso site, tem lá o link para você ofertar nesse ministério. Qual o valor? Isso é você e Deus, irmão. Eu não posso te imputar nada, eu não posso te influenciar, eu não posso te vender nada. Você tem que ser movido pelo Espírito Santo. Quem está entendendo? É assim que a Bíblia ensina. Só isso. Para terminar, Romanos 4, 25. Quem já achou? A graça é racional, o tema da mensagem. Olha o texto para terminar a reunião. Romanos 4, 25. Ele quem? Jesus. Ele foi entregue, quer dizer, ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4, 25. Qual o tema da mensagem? A graça é racional. Ou seja, ela te faz pensar. Para terminar a ministração, vamos pensar um pouquinho. Romanos 4, 25. Ora, se Jesus morreu por nossos pecados, então nós não temos pecados. Ele morreu por nossos pecados. Como é que eu posso ter pecado se ele morreu pelos pecados? Vírgula. E ressuscitou para a nossa justificação. Logo, nós estamos justificados. Não é o que está escrito? Não é fácil o entendimento? Por que todos os crentes no mundo pensam que são pecadores? Por que todos os evangélicos pensam que são pecadores? Porque não lê Romanos 4, 25. Não há quem prega, não há quem ensina, não há quem lê. Então eles nascem, crescem e morrem pensando que são pecadores. Aceitam Jesus, se batizam nas águas, comem pão, bebem suco, ungem a cabeça com óleo, faz jejum, sobe no monte, mas continuam pecadores. A graça não. A graça é racional. A graça te faz pensar. Quando você lê Romanos 4, 25, fica claro que você não é pecador. Porque se você for um pecador, você não está salvo. E se você não está salvo, você não tem o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não pode entrar no céu. Como que alguém pecador vai entrar no céu? Certo? A graça é racional, ela é lógica. Se pela graça sois salvos, Efésios 2:8, é porque você não tem pecado. Não tem como um pecador ser salvo. Porque se ele é salvo, ele vai ter que entrar no céu. E vai entrar no céu com pecado? Está claro ou não está claro? Romanos 4, 25. Jesus foi entregue por nossos pecados. Ele morreu por nossos pecados. Nós não temos pecados. Porque se tivermos pecados, ele vai ter que morrer por nós de novo. Coisa que Hebreus 9 diz que ele morreu uma única vez para sempre. Hebreus 9 é claro, ele morreu uma única vez para sempre. Uma só vez. Hebreus 10, uma só vez. Para sempre. Jesus, Romanos 4, 25, morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Essa é a verdade. Essa é a graça. Esse é o apostolado. Se você é ovelha e tem o Espírito Santo, você já entendeu tudo que foi dito nessa noite. E se você já entendeu, você não vai viver mais da lei, porque não tem lógica viver de algo que já acabou, que já terminou. Se você entendeu, de hoje em diante, você vai viver da graça de Deus em Cristo Jesus. E eu quero ser o seu pastor, eu quero ser o seu apóstolo, para continuar a te edificar com a graça de Deus, com ouro, com prata e pedras preciosas. Entre no meu Facebook, entre no nosso site e me mande uma mensagem. Eu vou contar o seu testemunho aqui
para toda a igreja saber que você é um escolhido de Deus, que você é uma escolhida de Deus, mais uma ovelha de Deus, que o Espírito Santo revelou a verdade de Cristo Jesus. De todo o meu coração eu te saúdo, e a vocês também, igreja. Graça e paz, abençoados. Esta é a graça de Deus, que é racional e te faz entender que você já é salvo, você já é abençoado, você já é liberto, você já está livre, você já tem o Espírito Santo, você já tem a vida eterna. Graça e paz a todos vocês. Quem recebe? Glória a Deus pelas suas vidas. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André. Segunda, quarta e sexta, às 19h30. E aos domingos, às 18h. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.